Imagine um boi imponente, com chifres curvados como uma coroa natural. Um animal que há séculos sustenta civilizações inteiras. O Guzerá não é apenas um gado qualquer. É um capítulo vivo da história da pecuária. Mas você já se perguntou de onde ele realmente veio? A resposta nos leva a um lugar distante, onde os campos áridos da Índia moldaram uma raça forte o suficiente para desafiar o tempo. No coração do estado de Gujarat, o Cancred era mais do que apenas gado. Era um símbolo de resistência, prosperidade e fé. Ali, agricultores criavam esses animais não apenas para carne ou leite, mas como parceiros na sobrevivência, enfrentando secas implacáveis e terrenos hostis. Mas como esse bovino cruzou oceanos para se tornar um dos pilares da pecuária brasileira? Como o Cancred virou Guzerá e passou a influenciar toda a genética zebuína do país? E mais do que isso, como sua rusticidade transformou a pecuária no Nordeste brasileiro, onde sobreviver ao calor escaldante e à seca extrema é uma questão de adaptação ou fracasso? Se você já acompanha o canal, sabe que falamos bastante sobre o Guzerá, sua produtividade e seu impacto na pecuária moderna. Mas hoje, vamos além. Vamos entender as raízes dessa raça e descobrir como sua história continua sendo escrita até hoje. Agora, imagine um cenário completamente diferente do que estamos acostumados no Brasil. Um lugar onde a seca não é um problema passageiro, mas uma realidade constante. Onde os agricultores aprenderam, ao longo de séculos, que um gado só sobrevive se for forte, resistente e eficiente. É nesse ambiente que nasce o Cancred, um dos bovinos mais antigos e respeitados da Índia. Criado nos estados de Gujarat e Rajasthan, esse animal não é apenas um rebanho comum. Ele faz parte da cultura, da tradição e da própria vida dos camponeses. Sua carne é pouco explorada, pois na Índia, a vaca é um símbolo sagrado para muitas religiões, mas sua força para o trabalho e sua capacidade leiteira o tornaram indispensável nas propriedades rurais. Os rebanhos de Cancred são criados soltos em áreas áridas, alimentando-se de pastagens nativas e demonstrando uma resistência extraordinária ao calor. Eles conseguem caminhar por quilômetros em busca de água e comida, enquanto outras raças sucumbiriam ao ambiente hostil. Suas fêmeas podem produzir até 12 litros de leite por dia, um volume impressionante para um animal que sobrevive em condições tão severas. Mas se o Cancred sempre foi tão valioso para os indianos, como ele veio parar no Brasil? Como um bovino criado no outro lado do mundo acabou se tornando o Guzerá que conhecemos hoje? Agora, volte no tempo. Fim do século XIX. O Brasil vivia um problema sério na pecuária. O gado europeu, que dominava os campos brasileiros, não resistia bem ao calor, às doenças tropicais e às longas secas. O país precisava de uma solução urgente. Foi então que os olhos dos pecuaristas se voltaram para o outro lado do mundo, para a Índia, onde os bovinos já haviam sido testados e aprovados pelo tempo. Começaram então as importações de zebus, e entre eles estava o Cancred. Os primeiros animais chegaram no final do século XIX e início do século XX, e logo se mostraram superiores às raças que estavam aqui. Mas havia um detalhe curioso. Ao chegarem ao Brasil, esses bovinos começaram a passar por processos de seleção, adaptando-se ainda mais às nossas condições. Com o tempo, o Cancred foi se tornando o Guzerá, um nome que veio da região de Gujará, sua terra natal. Esse não foi um simples renomeamento, foi uma transformação. O Guzerá passou por uma seleção genética que o tornou mais produtivo, mais eficiente e mais adequado às necessidades da pecuária brasileira. E foi aí que tudo mudou. O Guzerá não só sobreviveu, ele prosperou. Em um país onde a pecuária precisava de animais rústicos e resistentes, essa raça se tornou um pilar da produção de carne e leite. Mas qual foi o real impacto disso? O Guzerá não demorou a se provar essencial para os pecuaristas. Suas características faziam dele um gado de dupla aptidão, ou seja, ele servia tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. Na pecuária de corte, os machos Guzerá
apresentavam ganho de peso rápido, alto rendimento de carcaça e carne de qualidade, tornando-se uma peça-chave nos cruzamentos industriais. E as vacas? Essas mostraram uma habilidade materna incrível, desmamando bezerros fortes e saudáveis com peso superior a 180 quilos. Mas não era só isso. A longevidade da raça impressionava. Enquanto outras vacas começavam a perder produtividade depois dos 10 anos, as fêmeas Guzerá continuavam produzindo leite e criando bezerros até os 14 ou 15 anos de idade. Um verdadeiro fenômeno de eficiência. E foi essa rusticidade que garantiu ao Guzerá um papel especial no Nordeste brasileiro, onde o clima exige animais que saibam sobreviver com pouca água, pasto seco e calor extremo. Como essa adaptação transformou a pecuária nordestina? Isso é o que vamos ver agora. O Nordeste brasileiro sempre foi um desafio para a pecuária. Com chuvas irregulares, temperaturas escaldantes e longos períodos de seca, criar gado na região nunca foi uma tarefa fácil. Muitos pecuaristas enfrentaram dificuldades com raças que simplesmente não suportavam esse clima extremo. Foi aí que o Guzerá se destacou. Essa raça já vinha de um ambiente parecido na Índia, onde o calor intenso e a escassez de água moldaram sua resistência natural. Quando chegou ao Nordeste, não precisou de adaptações. Ele já estava pronto. A rusticidade do Guzerá permitiu que os pecuaristas tivessem um rebanho produtivo, mesmo em terras secas, com pastos duros e pouca oferta de água. Além disso, sua resistência a doenças foi um diferencial. O Guzerá apresenta alta imunidade a parasitas e carrapatos, um problema comum em regiões tropicais. Enquanto outras raças exigem um controle rigoroso contra infestações, o Guzerá se mantém saudável com um manejo mais simples, reduzindo custos e facilitando a vida dos criadores. O resultado? Essa raça se tornou um dos maiores pilares da pecuária nordestina. Hoje, fazendas em estados como Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará têm rebanhos de Guzerá, ajudando a sustentar a produção de carne e leite, garantindo renda mesmo em tempos de seca. Mas o que esperar do futuro dessa raça? Ela continuará desempenhando esse papel essencial ou novas tecnologias podem mudar seu rumo? Se há algo que a história já mostrou, é que o Guzerá sempre soube se reinventar. Desde sua jornada da Índia ao Brasil, até sua consolidação como uma das raças mais versáteis do país, esse gado provou sua importância na pecuária. E o futuro parece promissor. Com os avanços na genética, o Guzerá está sendo aprimorado para se tornar ainda mais eficiente. Criadores investem em seleção para aumentar o ganho de peso, melhorar a qualidade da carne e potencializar sua capacidade leiteira. Além disso, em um mundo que busca cada vez mais uma pecuária sustentável, o Guzerá ganha ainda mais destaque. Sua rusticidade reduz a necessidade de suplementação cara e manejo intensivo, tornando-o uma opção perfeita para sistemas mais naturais e econômicos. E tem mais. Sua capacidade de cruzamento com outras raças tem sido explorada cada vez mais. Cruzamentos entre Guzerá e raças europeias vêm gerando animais extremamente produtivos, combinando resistência com alto desempenho em ganho de peso e qualidade da carne. O Guzerá pode ter começado como um estrangeiro no Brasil, mas hoje ele é um símbolo da pecuária nacional. E com tudo que essa raça já conquistou, é difícil imaginar um futuro onde ela não esteja presente nos pastos brasileiros. A história do Guzerá não é só sobre um bovino. É sobre resistência, adaptação e evolução. Desde os áridos campos da Índia até os pastos do Brasil, essa raça passou por tudo e continuou crescendo. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Guzerá não é só um gado comum. Ele carrega uma tradição de séculos, moldando a pecuária brasileira de maneira única. E se quiser entender ainda mais sobre essa raça, aqui no canal temos vários vídeos sobre o Guzerá, suas características produtivas, suas vantagens no cruzamento e muito mais.